Eu quero agradecer a todos vocês por terem vindo esta noite a este lugar e eu espero que seja uma bênção. Opa. Vamos lá. Eu quero iniciar uma série com vocês, breve, sobre esse tema. A nossa fé sempre será provada. Alguns cristãos não acreditam que Deus prova a fé, principalmente na igreja clássica pentecostal, eles têm sérios problemas com isso. Eu sou um pentecostal e nunca tive problema nenhum. Mas muitas igrejas acreditam que não é um ato de amor da parte de Deus provar. Mas tudo nesta vida que não é testado, gera problemas. Você não pode dirigir um automóvel que não foi testado. Você não pode ingerir um medicamento que nunca foi testado. Você não pode tomar um avião que nunca foi testado. Tudo precisa ser testado. Para mim, deixar de testar alguma coisa é um ato de insanidade. E Deus não é insano. Ele não é insano. Mas, no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 12 ao 16, nós temos a nossa passagem básica, que é onde nós vamos permanecer. Lá diz o seguinte: se alguém ao seu lado não tem a Bíblia, compartilhe a leitura da palavra de Deus com essa pessoa, por favor. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Amém. Nós temos aprendido que as pressões exageradas, sejam elas por meio de circunstâncias ou pessoas, tentam nos desestabilizar emocionalmente. Não é isso que temos aprendido? Quando você está diante de pressões e você não sabe como controlar, o primeiro sintoma é desapontamento, amargura, isolamento. E então você precisa focar-se em Deus. E qual é o último mesmo? Não desistir. Obrigado por você estar aí embaixando da internet, todo o trabalho que a gente faz. Isso é bom. Aí quando alguém for perguntar para vocês, né? Aí eles vão correr atrás de um testemunho de Jeová, porque eles sabem explicar as bobagens que eles ensinam.
Quando nós estamos emocionalmente abalados, nós temos uma tendência de sermos descuidados. Quando nós ficamos descuidados, passamos a tomar decisões erradas, simplesmente porque deixamos de observar as orientações da verdade, as orientações da palavra de Deus. E quando nós deixamos de observar estas coisas que Deus nos deu, a nossa mente fica em confusão. Por isso, constantemente, Deus está procurando nos colocar dentro de situações que nós não gostamos. Eu fiquei 5 semanas falando com vocês sobre a luta que Paulo enfrentou na província da Ásia. E Paulo, chegou ao ponto de dizer que não escaparia de lá com vida. Isso significa que naquele momento Deus estava em silêncio com ele. Ele estava fazendo algo que Deus lhe pediu e parecia que Deus não estava com ele. Mas a atitude de Paulo é impressionante. Porque ele disse que aprendeu a não confiar em si mesmo, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Deus usa testes como meios para que nós possamos crescer e amadurecermos na fé. Todos vocês já devem saber que fé não é isso que as pessoas ensinam por aí como algo positivo. O que é ensinado sobre fé na igreja é que eu vou a uma reunião, chegando lá, se eu tiver fé, Deus vai me dar o que eu quero. Isso não existe. Deus nunca vai dar o que você quer. Deus sempre dará o que Ele quer. Mas então por que pessoas receberam o que pediram? Porque Deus queria dar aquilo a eles. Alguns até receberam algo que Deus quis dar, e eles se perderam com o que Deus deu. Outros não receberam o que queriam de Deus e ficaram desapontados e abandonaram o caminho de Deus. Outros receberam o que Deus deu e se tornaram uma bênção, souberam administrar o que Deus deu. Mesmo as coisas que Deus nos dá, e quando Ele nos dá, estas coisas nos servem como testes. Testes do nosso caráter. E nós, ao longo dessas semanas, eu vou procurar explicar para vocês. Quando Deus nos coloca dentro de situações, circunstâncias difíceis ou crises, não é porque Ele é ruim, porque Ele quer nos destruir, mas Ele permite que nós cheguemos a estas situações para que nós sejamos, como eu já disse, testados na questão do caráter, porque a nossa fé precisa amadurecer. E como eu estava tentando dizer, fé não é uma expressão de positivismo. A fé é fidelidade. Você vive de acordo com aquilo que você conhece. Se uma pessoa não conhece a palavra de Deus, ela não tem fé. Como é possível
alguém ter fé em Deus, sem conhecer o seu caráter, como ele age, com o que ele espera de cada indivíduo, sobre os seus planos. É impossível uma pessoa viver pela fé. E vocês, alguns pelo menos aqui, se enganam quando correm atrás de pessoas e vocês pedem oração e acham, Deus abriu as portas para mim porque a oração da pessoa foi forte. E você chama de bênção algo que sequer você sabe lidar com aquilo, porque não aprendeu de Deus a lidar com aquilo. Portanto, você não tem fé suficiente para lidar com aquilo que você diz que é uma bênção. Isso é grave. Imagine você dar um automóvel na mão de um inconsequente. Ele vai criar problemas. Se ele não se matar, ele pode matar outras pessoas, gerar acidentes pelas ruas da nossa cidade. Por isso, não está funcionando isso aqui. Espera aí, está desligado aqui. Sou eu. O problema sou eu, Rogério. Ao longo dessa série, procuraremos entender o seguinte: qual é a diferença entre provação e tentação? Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas eu vou falar de novo. Nós vamos meditar, procurar entender sobre Deus realmente prova a nossa fé e por que Ele faz. E por que Ele prova? E por que Ele nos testa? Como Deus prova a nossa fé. Eu não vou poder entrar em todos os detalhes como Deus prova a nossa fé, mas vou dizer sobre algumas coisas sobre as quais Ele prova a nossa fé. Ele testa, Ele te dá e vê como que você vai agir. Se você vai agir como um cristão ou como uma pessoa longe de Deus. Eu creio que isto é muito importante, porque muitas pessoas, por não aprenderem estas coisas, erram e erram feio. Então, nesta noite, como o primeiro princípio é esse: não confunda provação com tentação. São duas coisas distintas. Quando nós estamos enfrentando situações difíceis, indecisões, medos, ou mesmo quando aquele doce sentimento ou desejos passam a dominar, tomar conta do nosso coração, como nós chamamos estas coisas? Tentação ou provação? Situações difíceis, indecisões, medos, desejos, sentimentos, são tentações ou provações? Você vê, já estamos divididos. Um já disse tentação, outro já disse provação. Então nós precisamos aprender. Primeira coisa, vamos falar sobre a tentação. No texto que nós lemos, no livro de Tiago, e nós vamos ler novamente o texto base desta noite, eu quero que vocês prestem atenção, e depois nós vamos comentar pelo menos a ideia e os pensamentos, e vamos entender. Feliz, vocês podem ler comigo em voz alta? Feliz é aquele, olha, feliz é aquele, se você está com uma caneta na mão, sublinhe, feliz é aquele, se você quiser riscar sua Bíblia, feliz é aquele. Aí, feliz é aquele o quê? Que nas aflições continua fiel. Se você quiser sublinhar,
nas aflições continua fiel. Nas aflições continua fiel. Então a pessoa que nas tribulações, nas provas, nas tentações, nas aflições, nas tribulações, continua fiel, esta pessoa é uma pessoa feliz. Esta é a marca do verdadeiro cristianismo. Felicidade. Se você pensar que o mundo todo experimenta algum momento de felicidade, você se engana. Nem mesmo quando nasce o seu filho, você pode chamar aquilo de felicidade. Felicidade é algo muito maior. Felicidade é alguma coisa que o homem perdeu lá no Éden, e Deus conservou para si. Existe um desejo dentro de cada um de nós pela felicidade. E nós só iremos encontrar a felicidade em dois momentos: quando fazemos a vontade de Deus e quando estivermos na presença de Deus na eternidade. Quando você faz a vontade de Deus, Jesus diz que você é feliz. Feliz é o humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz é o homem que chora, porque ele será consolado. Feliz é o homem que entrega a Deus os seus direitos e que permite que ele controle sua vida. Ele é feliz porque ele herdará as promessas de Deus. Enfim, Jesus chama de feliz aquele que mantém uma vida de comunhão com Deus. Ele conserva a sua fidelidade aos princípios e à verdade de Deus. Então, essa pessoa é feliz. Do contrário, não existe felicidade. O seu casamento, o seu namoro, não é sinal de felicidade. O que você tem que entender é que você está namorando com alguém porque Deus quer. Porque isto vai gerar algo que vocês vão perceber daqui a pouco. O seu casamento deve existir e sobreviver por causa da vontade de Deus, porque ele vai gerar algo que daqui a pouco nós vamos ver. A sua vida em Cristo existe porque deve gerar alguma coisa. Continuando. Porque depois de sair aprovado dessas aflições, o que essa pessoa receberá? Como prêmio o quê? A vida que Deus promete aos que o amam. Essa vida, ela está no tempo presente e no tempo futuro, na eternidade. Então, há pessoas que não conseguem experimentar essa vida, e eles abandonam o caminho de Deus. Eles vão atrás dos prazeres, porque não souberam reagir contra as tentações. E essa vida, quanto mais ela explode dentro de você, mais ela o capacita a ser forte, moralmente e espiritualmente. Continuando. Quando alguém for tentado, não diga esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Então a tentação não vem do diabo, como muitas pessoas dizem. Ah, eu estou grávida, porque o diabo me tentou. Eu matei aquele pobre desgraçado, porque o diabo me atentou. Não. O diabo não pode fazer isso. A tentação
não é produzida pelo diabo, por demônios, por Satanás. A tentação é produzida pelos nossos desejos. Na verdade, nós somos os pobres diabos. Nós colocamos a culpa no coitado do Satanás, quando nós é que somos culpados de todo o mal que existe. Ele é culpado por um mal que ele ocasionou na presença de Deus e foi punido por isso. Portanto, nós não devemos esperar outra coisa senão a punição pelo mal que nós praticamos. Porque Deus é justo. Eu ouvia agora há pouco, à tarde, um comentarista esportivo falando no rádio, o Neto, dizendo: Deus não castiga ninguém. A minha religião diz que Deus não castiga. Está profundamente enganado. Porque Deus castiga. Mas Ele não vive para castigar. Ele quer perdoar. Mas se uma pessoa não se conserta com Ele, ele entra numa trajetória de perdição. É como um cometa que sai lá do fundo do nosso sistema solar e viaja em colisão com Júpiter, com Saturno ou com o próprio Sol, ou qualquer outro planeta. Ele vai se destruir. E se ele se choca com um planeta como o nosso, existe destruição de ambos os lados, como aconteceu na Rússia há pouco tempo. Então, se nós observamos isto com cuidado, nossa primeira atitude é: jamais digamos que Deus nos conduziu ao mal, pois nele não habita a maldade. Não existe isso em Deus. Tiago apresenta duas verdades aqui: que Deus não é tentado pelo mal, porque se o mal nasce dentro de nós, não existe maldade dentro de Deus, e nós vamos entender por quê já já. E se não existe maldade dentro de Deus, Ele não pode ser tentado pelo mal, Ele também não pode tentar ninguém. Então fica provado que a tentação não vem de fora, mas vem de dentro. Veja lá, Deus não pode ser tentado pelo mal, porque dentro dele não habita o quê? A maldade. Mas nós podemos ser tentados pelo mal, porque dentro de nós habita o quê? A maldade. Nós temos a condição de tentar uma outra pessoa, porque somos maus. Mas Deus não. Porque dentro dele não existe maus desejos. Não existe desejos interesseiros, mesquinhos. Certa vez Jesus disse a um jovem rico que o chamou de bom. E Jesus disse o que para ele? Só Deus é bom e mais ninguém. Por que Jesus não aceitou? Se ele também era Deus. Lembre-se, Jesus era Deus que aceitou a carne para vir ao mundo encarnado. Ele correu um risco. Imagine se Jesus pecasse. Ele estaria cometendo o mesmo erro que Adão fez. Mas Jesus se manteve firme por nossa causa. Porque nós não sabemos lidar com o mal. O mal que está em nós está destruindo a nossa vida pouco a pouco e nós não percebemos. É interessante notar que quando Jesus disse só Deus é bom
E Jesus não aceitou este adjetivo para si, porque na sua carne existia o quê? Maldade. Ou nós nunca lemos que Jesus foi tentado em todas as coisas que somos tentados. Ele foi tentado pelas mesmas coisas, mas ele venceu, ele é o nosso exemplo. Esse adjetivo bom, na Bíblia, no grego é agathos, que tem o seguinte significado: que possui constituição ou natureza boa, útil, saudável, excelente, honesto, agradável, amável, alegre, feliz, honrado e distinto das coisas profanas deste mundo. Então vamos repetir: que constitui, que tem constituição ou natureza boa, que é útil, saudável, excelente, honesto, agradável, amável, alegre, feliz, honrado e distinto das coisas profanas deste mundo. Então, quando Jesus diz para a pessoa, só Deus é bom e ninguém mais é bom, o que ele está dizendo? Que só Deus possui uma constituição ou natureza boa. Vocês estão comigo, não? A bondade de Deus é útil, saudável, excelente, honesta, agradável, amável, alegre, feliz, honrada e distinta das coisas profanas deste mundo. Você se lembra que Jesus disse: deixo vocês a minha paz, eu não dou a minha paz como o mundo dá. Por quê? Porque a paz faz parte do caráter de Deus. Então esta paz, ela é o quê? Boa, útil, saudável, excelente, honesta, agradável, amável, alegre, feliz, honrada e distinta das coisas profanas deste mundo. Nós estamos diante de um ser aqui agora, que é bom, que é útil, saudável, excelente, honesto, agradável, amável, alegre, feliz, honrado e distinto das coisas profanas deste mundo. Nós gostamos de dizer, aquela pessoa é boa, ou não falamos assim? Precisamos agora, a partir de agora, tomar cuidado com isso, porque ninguém é bom. Quantas pessoas boas que você já conheceu e que se perderam? Vocês conhecem pessoas boas que se perderam? Quantas pessoas você já ouviu que diziam assim: eu amo a Deus, eu amo o Senhor, choraram, e depois estão em caminhos completamente complicados, longe de Deus? Você conhece? Por que isso ocorre? Porque a natureza desta pessoa não é boa. Você, cristão, deve entender o seguinte: que se você seguir a sua natureza, você segue algo que é ruim. Foi por isso que quando nós aceitamos a Cristo, a vida de Cristo entrou dentro de nós, porque Ele é bom, útil, saudável, excelente, honesto,
agradável, amável, alegre, feliz, honrado e distinto das coisas profanas deste mundo. Então, é essa natureza que nós devemos seguir, e não a nós. Se vocês já estão cansados desse útil, saudável, eu vou repetir isso até o fim. Jesus disse algo que pode abrir nossas mentes sobre esta verdade, sobre a maldade que está em nós, em Mateus capítulo 7, quando ele diz assim: por acaso, algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Até aí tudo bem. Duvido que um pai daria ao filho uma pedra quando ele pede pão. Duvido que um pai daria ao filho uma serpente quando ele pede um peixe. Mas repare no que Jesus diz a seguir. Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Nunca um pai verdadeiro oferecerá ao seu filho coisas ruins ou desejará fazer isso. No entanto, mesmo que ele dê coisas boas, ele nunca conseguirá mudar sua própria natureza, porque ele é mau. Algumas pessoas pensam que orando no monte, fazendo jejuns, frequentando igreja, lendo Bíblia e fazendo uma porção de coisas se tornaram pessoas boas. Você, por mais que se exercite religiosamente, você nunca será bom. Nós nunca seremos bons. Eu estou aqui comunicando a vocês o Evangelho de Jesus Cristo, mas eu não sou bom. Eu tenho que vigiar o tempo todo. Eu sei que muitas pessoas que exercem a mesma vocação que eu exerço, se é que eles a têm, só visam o quê? Fama, dinheiro e dominação, poder. E são 3 áreas que nós precisamos vigiar muito. Quem é um homem público vai ter que vigiar muito sobre isso. Usar a igreja para se enriquecer, usar a igreja para ter poder, usar a igreja para adquirir prestígio, isso é um grande pecado. Você, por melhor mãe ou melhor pai que seja, por melhor filho que seja, estudante, professor, profissional, patrão, empregado, por melhor que você seja, você não é bom. Bom é aquele que habita em você. Por isso que o apóstolo diz, maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Se vocês são maus e sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês. Qual é a classificação que damos àquilo que é bom? Muitos pais dão aos seus filhos coisas que eles dizem, isso é bom, mas não é.
vai trazer transtornos, vai trazer preocupações. Às vezes é melhor não dar e explicar as razões seriamente de não ter dado. E tudo que se dá, é bom deixar claro que pode ser tirado. Quando Jesus diz que o Pai de vocês que está no céu dará coisas o quê? Boas. Aí está o adjetivo de novo, agathos. Que significa útil. Então seria assim: quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas úteis, saudáveis, excelentes, honestas, agradáveis, amáveis, alegres, felizes, honradas e distintas das coisas profanas deste mundo, aos que lhe pedirem. Eu já vi gente que diz assim: bom, eu posso pedir qualquer coisa a Deus porque está escrito que Deus me dará coisas boas quando eu peço. Ó Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, em nome de Jesus, e Deus vai atender. Não é verdade. O que Deus quer dar para nós é a transferência do seu próprio caráter. Se Deus abre uma porta para você trabalhar, como você agirá naquele lugar? Como uma pessoa útil, vamos lá? Útil, saudável, excelente, honesta, agradável, amável, alegre, feliz, honrada e distinta das coisas profanas deste mundo. Se Deus lhe dá uma namorada ou um namorado, como é que vocês vão agir? Se o namoro é bom, é porque ele é útil, excelente, honesto, agradável, amável, alegre, feliz, honrado e distinto das coisas profanas deste mundo. Se uma igreja é boa, blá, 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 blá. Se o ensino da palavra de Deus é bom, blá, 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 blá. Por que nós precisamos de Deus? Vou ter que dizer de novo. Porque Ele é bom, útil, saudável, excelente, honesto, agradável, amável, alegre, feliz, honrado e distinto das coisas profanas deste mundo. Deus é o meu exemplo em todas estas coisas. Jesus veio para ser o exemplo em todas estas coisas, pois é a Ele que seguimos. Deus serve como modelo de pai a todos os pais. E Ele anseia que seus filhos tenham uma nova constituição ou natureza dentro de si, que é boa, útil, Por isso, às vezes, Deus deixa de nos dar certas coisas. Por quê? Elas não serão naquele determinado momento excelentes, honestas, saudáveis. Nós vamos corrompê-las. Nós não estamos preparados para obter aquilo. Algumas pessoas estão correndo atrás do vento, do mesmo vento que está dentro de suas cabeças vazias. Eles não querem aprender,
Muitos cristãos frequentam igrejas e não estão dispostos a aprender nada. Muitos pregadores eu canso de ver na televisão. Eles dizem, porque o profeta, ele passou por aquilo, então significa que quando você passar por aquilo, Deus vai te levantar. Não é verdade. A experiência do profeta serve como exemplo na Bíblia para aprendermos alguma coisa, mas foi muito mais do que simplesmente alguém desanimado, então Deus chega lá e anima. Como Deus anima? E por que Deus anima? Precisamos entender as razões do homem ter chegado ao estado em que chegou, desanimado, depressivo, cheio de síndromes. Eu entendo que nós ficaríamos muito felizes e alegres se Deus nos desse tudo o que pedíssemos a Ele. Mas Ele, onisciente como é, presente como onipresente como é, não nos dá certas coisas porque Ele nos conhece bem e sabe que corromperíamos toda a nossa natureza cristã se Ele nos desse o que pedimos. Quando Deus não nos dá o que queremos, Ele pede o que devemos fazer, a sua vontade. Há certos cristãos que estão numa situação difícil e eles dizem assim, não sei o que fazer. Você sabe. Não sei o que fazer para resolver a situação. Se você não sabe o que fazer para resolver a situação, fique parado onde está, mas cumpra a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Segundo Romanos 12:2. E quando Paulo diz aquilo que é bom, a mesma palavrinha aparece. Aquilo que é útil, honesto, perfeito, agradável, alegre, feliz, honrado a Ele. A sua vida deve ser útil a Deus. Enquanto você põe utilidade à sua vida, quando você cumpre a vontade de Deus, pode estar certo que Deus está trabalhando nos corredores. Nem sempre Deus vai mostrar como você deve agir numa situação. Às vezes Ele não mostra para você parar, a fim de que você se preocupe em saber quem você é. Que você dê utilidade à sua vida. Pare de ser ganancioso, mesquinho, avarento. Coisas que não estão dentro da vontade de Deus. Por isso que a vontade de Deus é boa. Quando eu vejo cristãos fazendo jejuns desesperados, à torta e à direito, para Deus dar coisas materiais para eles, eu posso notar que este é um incrédulo. Quando você olha os jejuns na Bíblia, todos eles são feitos em favor da obra e do povo de Deus. As orações na Bíblia são voltadas para o povo de Deus, para o benefício espiritual. Mas eu só vejo placas. Quarta-feira é o dia da libertação, não sei do que. Na quinta-feira desmancha a amarração. Na sexta vamos quebrar o encosto. No sábado, tudo bobagem. Não tenho medo nenhum de dizer, esses homens estão condenados. Perderam a fé há muito tempo. Deus nunca ensinou você a fazer uma corrente para ficar recebendo coisas. Deus nunca mandou que você enchesse sua mente de positivismo, acreditando que dessa maneira você irá receber as coisas. Deus pede que você aprenda sobre o seu caráter.
a fim de que sua vida seja útil. Porque Ele é assim. Se um pai deve dar ao seu filho aquilo que é bom, entre parênteses, reticências, todo pregador deveria oferecer ao povo que Deus lhe confiou a mesma coisa. Como que eu poderia chegar aqui e dizer assim: nesta noite, quem quer receber a bênção de Deus, levante a mão. Quem crê que vai receber o que você espera, levante a mão. Se você tiver fé, você vai receber. Porque eles fazem um dramalhão, né? Porque são com estes atos cênicos que manipulam os sentimentos, as emoções e os sonhos individuais. Uma vez um jovem pregador chegou para Spurgeon e disse: como deve ser o meu tom de voz na pregação, professor? Então o príncipe dos pregadores disse: o seu tom de voz deve ser o de uma conversa. Se preocupe com isto. Eu escuto berros e berros e berros e berros, porque parece que desta maneira se convence. Convence-se sim, mas os incultos, os indoutos, os estúpidos e os tolos. Porque quem quer refletir precisa de ideias, de argumentos, de verdade, de doutrina estruturada. E, a bem da verdade, Jesus sequer foi um pregador nessas bases. Deus espera que nós, como pregadores, ensinemos coisas boas, para que a congregação seja nas mãos de Deus e para a sociedade o quê? Útil, saudável, excelente, honesta, agradável, amável, alegre, feliz, honrada e distinta das coisas profanas deste mundo. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, as pessoas passaram a estimar a igreja, mesmo não sendo dela. Por quê? Porque eles se tornaram pessoas úteis. A sociedade via na igreja um grupo de pessoas que aconteceu e eram úteis nas mãos de Deus e para a sociedade. Eles eram amáveis, hospitaleiros, cheios de fé. Nós não estamos neste mundo para aparecer. Você não está trabalhando onde está simplesmente para ganhar o seu salário, porque senão a sua vida é miserável. Está na hora de você crescer e entender que Deus colocou você onde está para ser uma pessoa boa. Deus trouxe você a esta igreja local para aprender a ser uma pessoa boa, porque Ele é bom. E as coisas que Ele nos dá são boas. Vocês estão entendendo? Estamos em tentação. E não vou tentar ninguém. Tomemos cuidado, pois o inimigo procurará usar os nossos desejos pessoais para estimular o que há de pior em nós. Qual é o alvo da tentação? Destruir a nossa fé.
como Satanás utiliza, do que ele se utiliza para entrar no negócio e também destruir nossa fé, nossos sonhos, fantasias e desejos egoístas. Chegamos ao ponto na própria igreja de cantar: os meus sonhos. Que sonhos? Você pode me explicar? Nós não sabemos sequer o que estamos cantando. Devolve o que é meu. São letras das mais estranhas aos ouvidos de Deus e da própria verdade. Porque desde que entreguei minha vida a Cristo, nada mais é meu. Vocês vão ver. Eu acho que vocês não vão gostar muito disso, não. Mas é isso que traz a bênção de Deus sobre nós. Satanás começa a agir por meio dos princípios das nossas próprias paixões. E ele faz destas paixões, nossas paixões, o seu campo de ação. Você começa a namorar uma moça, e então vem o desejo. E aí então, ele prepara o campo. Ele estimula. Enganados pelos nossos próprios desejos e capacitados pelas forças satânicas agora, fazemos nascer o pecado. Ou não é isso que Tiago nos diz? E quando nós nos enredamos num mau comportamento, em algo que Deus não aprova, nós nos afastamos de Deus. Não é que Deus nos coloca para fora, mas nós nos colocamos distantes dele. E a palavra de Deus chama esse estado de morte espiritual. Você está morto. Eu não posso agir em você. Como é que uma pessoa que vive desobedecendo a Deus pode achar que fazendo uma corrente espiritual, uma campanha dessas que é feita aí, e que ainda dá dinheiro, hein? Pode receber algo de Deus se ela é uma pessoa morta espiritualmente? Reflita. Pense comigo. Como é que você acha que pode receber algo de Deus pelo simples fato de beber uma água que você colocou em cima do rádio, porque um doido do lado de lá está orando, rezando e pedindo que Deus abençoe o diabo e o mundo? E você pega aquela água e bebe, acreditando que Deus vai abençoar a sua vida. Você é mais doido que aquele doido. Você está cometendo um sacrilégio, você está ofendendo a Deus, você está dizendo que Deus é a água. Como é que comprando sabonete que tomando banho tira encosto? O perfume que traz o cheiro de Jesus. E a turma compra. O tijolinho da prosperidade, a chave que abre a porta do futuro e da bênção. A toalha com o suor fedido, imundo, cheio de bactérias do pregador. Eu estou cansado de ver essas enganações. E não vou deixar de falar.
Algumas pessoas até me criticaram, dizendo assim: ele critica os outros. Não, não são os outros, somos nós. Porque esses caras se intitulam como nós, mas eu não sou eles. Eles estão me provocando. O que nos separa de Deus é a nossa insensatez, falta de prudência, a tendência de culparmos a Deus pelos nossos fracassos. Isto fica claro no livro de Provérbios, que diz: a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Walter, nada está dando certo na minha vida, está tudo errado. Mas vamos examinar o teu juízo, vamos examinar a tua consciência, vamos examinar a tua prudência, vamos examinar o modo de vida que você está levando. Qual é a reflexão, que nota você dá de 0 a 10 a sua vida com Deus? Se você tirar pelo menos 3,5, tá bom. A pessoa não tem juízo, vive como quer. E porque está envolvida num clima religioso, diz: oh, Deus está comigo. E só entra em desgraça. Então, na tentação, fique claro que a tentação nasce da nossa falta de juízo, da nossa insensatez, dos nossos desejos pessoais descontrolados, das nossas paixões carnais que acendem 7 vezes mais que uma fornalha. Eu não estou dizendo que nós não iremos errar, porque todos erramos, mas precisamos conhecer estas coisas para que, se caso aconteça, saibamos sair daquele fundo de poço. E saibamos dar glória a Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda glória. E é bom saber que, se sua vida está andando para trás, você pare e comece a questionar o porquê. Você já foi em vários, inúmeros lugares e continua a mesma coisa. Há quantos anos a sua vida está do jeito que está? Nenhum progresso mental, nenhum progresso espiritual, emocional, físico, no caráter. E você espera que Deus irá lhe dar progresso financeiro como dádiva da graça. Se você chama isso de muito, e o que Deus quer fazer na sua vida de pouco, há uma resposta para você do Evangelho. Aquele que não é fiel no pouco, como será fiel no muito? Não dá. Então sabemos que Deus não tenta ninguém, porque se assim o fizesse, estaria jogando contra si mesmo. E Ele não pode conduzir ninguém ao mal, porque dentro dele não existe mal. Mas Ele permite que passemos por situações difíceis para testar a nossa fé ou a nossa fidelidade a Ele, que é a provação. Então, quando tivermos que passar por provações divinas,
saibamos que elas visam o quê? O nosso fortalecimento moral e espiritual. Deus sempre vai te livrar. Quem veio hoje aqui para Deus te livrar das lutas? Levante a mão, vem aqui agora que eu vou orar. Cansei de ver isso. E já fiz isso. Todo mundo quer se ver livre de lutas. Mas ninguém quer perguntar, por que eu estou onde estou? Por que as coisas estão acontecendo na minha vida como estão? Por que eu empaquei? Por que eu não avanço? Por que eu só vivo depressivo, angustiado? Já levanto de manhã reclamando. Ou café miserável, ou pãozinho cheio de bromato, ou manteiga cheia de banha, ou água cheia de cloro. Esse cachorro do vizinho que não para, latiu a noite inteira, desgramado, filho do demônio. E agora cedo sai o sol, o papagaio fica lá, não aguento mais. Pega o ônibus, São Paulo, trânsito dos infernos. O trabalho desgramado, o chefe, cara feia, cara de bode, não dá um sorriso, não dá um bom dia. Esses colegas de mesa que não passam desodorante, parece que dormiram debaixo da ponte e vieram direto para o trabalho, não tomaram banho, nada. É uma nojice. Por que eu estou nessa situação? Por que meu temperamento está assim? Por que eu não consigo ouvir nada que eu já me estremeço? Não estou falando de vez ou outra, mas por quê? Porque aquelas paixões estão destruindo você. Você não está cuidando da sua vida espiritual. E você está se desestabilizando, está se arruinando. Você está virando em verdadeiros cacos. E vai chegar uma hora que nem Deus poderá consertar. Porque você não vai querer. O objetivo das provações divinas não é destruir-nos ou nos destruir, mas é fortalecer nossa moral, nosso caráter moral e espiritual. Por isso ele permite que crises e situações difíceis aconteçam em nossas vidas. Vocês já leram Hebreus capítulo 11? E lá você vai encontrar uma galeria de homens e mulheres que nós chamamos de heróis da fé. Homens que quiseram agradar a Deus e não se importaram de sofrer. E nos deram o exemplo de como servir a Deus. Foram capacitados por Deus para enfrentar as situações que vieram sobre eles. Por isso, quando tivermos que passar por provações divinas, saibamos que elas visam o nosso fortalecimento moral e espiritual. Isso aqui não está funcionando. E agora, o seguinte. Se não funcionar lá, eu vou direto aqui. Mas eu acho que vocês querem ver, não é? É provação. Que nós confiemos na capacitação divina, que sempre nos ajuda a perseverarmos e a superarmos situações difíceis. Significa que Deus diz assim:
A tentação vem de dentro e a provação vem de fora. Você está diante de uma situação, você olha o quadro, e que voz você escuta de dentro? A de suas paixões ou a do Espírito Santo? A de Deus. Que decisão você vai tomar? Você vai seguir o que quer ou aquilo que é agradável a Ele, que é bom? No entanto, Deus jamais permitirá que você esteja numa situação difícil, numa crise cuja força dela seja maior que a sua. Isto fica claro nas palavras de Paulo. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentam. Mas olha agora, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, escute, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Ai, pastor, o diabo me levou. O diabo? Eu sou humano. Eu sei que é. Assuma que você é humano. E assuma que você quis errar. É melhor. Para dizer, o diabo me levou, não sei o que me deu uma escuridão nos olhos. Não vi mais nada. Foi delirante, né? Então, Deus não nos coloca em uma situação que nós não podemos suportar. Ele nos fortalece. Saiba que na Bíblia existem momentos de grandes livramentos e existem momentos em que Deus não livra nada. No próprio livro de Hebreus, você aprende que homens conseguiram a libertação de Deus por causa da fé, e outros, por causa da fé, morreram cerrados ao meio. Parece incrível, mas em tempos de provação, parece que a presença de Deus desaparece e o seu silêncio é assustador. Mas pense numa sala de aula, o professor está dando um teste e então ele diz, agora façam. E ele se cala. Naquele dia ele não abre a boca. Parece que ele não está lá. Parece que ele é incapaz de falar. Mas ele está lá. E se precisar falar, ele vai falar. Deus está com você. Parece que não. Mas Ele está. E se precisar falar, Ele vai falar. Uma coisa que nós precisamos aprender sobre a provação é que ela é ilógica. E a tentação é lógica. Portanto, tomemos cuidado para que não nos deixemos levar pela lógica da tentação. Talvez eu precise mudar essa frase. Você não deve se deixar levar pela lógica da tentação. Exemplos de provação nós temos na Bíblia.
A aprovação é ilógica e os exemplos bíblicos são numerosos. Vou citar alguns. Vamos ver? Noé e a construção da arca. Era lógico? Nunca havia chovido na terra. Noé morava num lugar desértico. Construir um barco? Vai atrás desse filme Noé que passou aí, dessa besteira enorme, que você cai do cavalo, viu? Aqui não tem nada de Bíblia naquele filme, não. Aquilo é pura dramaturgia, efeitos. Biblicamente, uma verdadeira monstruosidade. Então, é lógico construir uma arca no deserto? Vai chover? Por isso que ele ficou 120 anos pregando e todo mundo zombava dele. Abraão e o sacrifício de Isaac. É lógico Deus dizer, Isaac, você vai ter um filho, e quando ele tem 100 anos, ele tem um filho, e então Deus diz para ele, agora Abraão, o seu filho já está grandinho, tá? Eu quero que você leve o seu filho no Monte Moriá, onde está Jerusalém hoje, e mate o seu filho. E Abraão saiu com aquela criança de mãos dadas pelo caminho, e a criança disse, pai, nós temos o fogo, nós temos a lenha, nós temos a faca, e onde está o sacrifício? Sabe o que Abraão disse ao filho? O Senhor proverá. Mas ele obedeceu imediatamente. Ele estava sob teste. Quando Deus falou com Noé, construa uma arca, ele obedeceu completamente. Ele estava sob teste. E a passagem pelo mar, não é Mara, viu? Pelo mar vermelho. Mar é amargo em hebraico. Mas a passagem pelo mar vermelho. A Mara está lá. Mas na verdade, mar vermelho. É lógico. Deus tira o povo lá do Egito e conduz o povo pelo deserto, passa por entre um canyon e entra numa praia que cabe milhões de pessoas e coloca o povo ali diante do mar. E o povo olha para Moisés e fala, onde é a terra prometida? É lá, ali, aqui. E então eles começam a escutar o quê? Os cavalos egípcios. É lógico. Deus tira, libertou, todo mundo sai dançando e alegre, feliz. Daqui a pouco se vê numa praia cercado, à frente o mar e atrás o exército egípcio querendo esganá-los e matá-los. É lógico? Não. Dá para entender essa situação? Não dá. E então Deus abre o mar. A queda dos muros de Jericó. É lógico. Eles entram na terra prometida e Deus leva logo de cara para a cidade mais fortificada. E Josué olha, coitado, era o único que tinha uma espada. E olha, e aparece lá o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, e diz, calma lá, rapaz, não fica apavorado não, sou do lado de vocês. Você está preocupado? É, porque, como é que nós vamos derrubar isso aí? Nem corda a gente tem. Vocês vão fazer o seguinte, todo dia vocês vão dar uma volta em silêncio em torno da cidade. O povo já está apavorado com vocês pelos milagres que já fiz. Então, todos os dias deem uma volta. No último dia, no sétimo dia, vocês vão dar 7 voltas. Sendo que na 7ª vocês vão rodear a cidade e começar a tocar trombetas e glorificar o nome de Deus.
Tá, e quando é que nós vamos atacar? Vocês vão fazer isso. É lógico? Não. Imagine a mente de Noé, de Abraão, de Moisés, de Josué. Imagine aquele povo recebendo estas ordens. Filhos, vamos construir uma arca, um barco. Barco? O que é uma canoa? Onde nós vamos morar? Na beira do rio agora? Não, aqui vai chover. O que é chuva? Eu não sei. Deus falou que vai vir água de cima, água de baixo, água dos lados e vai inundar. Filho, vamos lá. Dentro do seu coração, Abraão dizia: Senhor, por quê? Mas ele não arrazoou. Ele foi em frente. Moisés até tentou dizer: Deus, esse povo está reclamando. E Deus diz: você sabe o que tem que fazer, fica quieto. Vai lá e faz o que tem que ser feito. Josué vai lá e comanda esse povo. Na última volta, grita e grita e grita. E vamos terminar. Eu não sei se você está entendendo o seu momento. E você está louco para sair dessa aflição em que está. E Deus chega para você e diz assim: espere em mim. Esperar não significa que você vai sentar e vai esquecer de fazer tudo que deve ser feito. Ele vai dizer assim: espere. Antes de você fizer qualquer movimento, pergunte a mim se eu aprovo. E eu vou colocar no seu coração um determinado peso. Você vai perceber se há convicção ou não há. E então você anda. Isso é provação. Esperar no Senhor é provação. Mas a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas é lógico. Segundo os padrões deste mundo, não. Mete os pés pela mão, vê o que dá. Se não der certo, não deu. Não é assim que falam? Deu, não deu. Casa. Se não der certo, descasa. Casa de novo. Está aí o Fábio Júnior. Exemplos. Sobre lógica na tentação, você se lembra de Eva? É lógico Deus plantar um jardim e colocar uma árvore com uma fruta gostosa lá no meio e dizer assim: nesta vocês não toquem, não comam. Tem gente que fala: a maçã, não tem nada de maçã. Tem gente que diz assim: a fruta é o sexo. Como pode ser o sexo se Deus deu Eva para Adão e Adão para Eva e mandou se multiplicar? É ignorância. Deus não está falando de maçã. Ele pode ter escolhido um pé de maçã, entre outros pés de maçã. Ele escolheu um pé de fruta lá e diz: não toque neste. O que é isso? Provação. É ilógico. Mas o que tem eu tocar numa fruta? Eu não posso. Neste não. E então, Eva um dia passando em frente àquela árvore ficou olhando. Se você para ficar observando, significa que você quer tocar. E não só tocar, mas você quer saborear. Aí já vem a
tentação. E então Satanás entra em cena. Olá, Eva. Olá. Que fruta boa, não é? Maravilhosa. Mas Deus falou que a gente não pode tocar, mas foi isso mesmo que ele falou? Não sei, acho que é. Não. Ele não quer que você coma isto. Olha onde ele já foi. Ele não quer que você coma isso, porque senão os seus olhos vão se abrir e você será igual a ele, conhecendo o bem e o mal. A lógica. Quando você está assim, conversando com alguém, você diz, mas a gente é humano, a gente tem fraqueza, a gente sente necessidade, Deus entende. Ou não é? Então você vai brincar com a vida, com a sorte. Você está olhando o que você quer e não o que Deus quer. Veja só, a Bíblia diz o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Pensamentos geram o quê? Emoções. Emoções podem gerar o quê? Imaginações. Imaginações significam o quê? Fantasias, sonhos e ilusões. As imaginações já geram outro tipo de sentimento relacionado a elas. Olha a coisa como vai. E então esses sentimentos começam a levar você a razoar, a argumentar. Por que eu não posso? Quando o seu filho vai fazer alguma coisa errada, você se lembra que já fez aquilo e diz assim, não faça isso. E ele diz a mesma coisa, por que não? Você é quadrado, hoje em dia é assim. Mas os princípios não mudaram. O caminho do erro é o mesmo. A desgraça continua sendo desgraça. Satanás sempre vai insinuar. Isso não é lógico. Para que você passe a duvidar do amor de Deus. Jesus é o nosso exemplo nessa questão. Quando ele começou o seu ministério, o que o Espírito Santo fez? A primeira coisa que ele fez foi levá-lo ao deserto a fim de ser tentado. É lógico isso? Não. Satanás veio com ele, você está com fome? Não é lógico você fazer pães das pedras? E Jesus disse, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus não mandou eu fazer esse milagre, eu não vou fazer. Mas isso é ilógico, lógico que é. Por que você tem que sofrer tanto para que as pessoas creiam em você? Não é mais fácil, aqui de cima desse pináculo, dessa torre, você saltar e os teus anjos te segurarem? Imagine! As pessoas vão olhar para essa cena e vão dizer, ele realmente é o Filho de Deus, vamos crer nele. Pronto, você não precisa sofrer. Não é lógico? É. Faz? Não. Por quê? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Não existe maldade em Deus. E o Espírito que dirige a minha vida não tem maldade em si. E eu não estou seguindo a voz que eu quero e nem a sua. Eu estou seguindo a voz do Espírito que me domina. Enfim, Jesus foi vencido pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. A minha esperança é que nós possamos nos tornar pessoas boas, úteis, saudáveis, honestas, agradáveis, amáveis, alegres, felizes
e distintas das coisas profanas deste mundo. E isto por sermos vencidos pela palavra de Deus. Não se iluda, você estará constantemente diante de situações em que você será provado. A sua fidelidade será provada. Se você é um professor aqui, você sabe muito bem o que eu estou falando. Você sabe quando você põe um aluno à prova. Você não apenas descobre se ele sabe, mas você descobre sobre o seu caráter. O modo como ele faz a prova, o modo como ele estuda, o modo como ele escreve, o modo como ele conversa com você, o modo como ele responde às suas perguntas, o modo como ele olha para você. Há certas pessoas que vão conversar comigo e eu bato o olho. A primeira coisa que eu olho é o movimento dos seus olhos. Já vejo logo se essa pessoa está mentindo ou falando a verdade. A gente percebe. A pessoa está sob prova. Nós sempre estamos sob prova. Vocês estão me provando. E o ensino que eu estou dando a vocês irá colocá-los sob prova. Se vocês são cristãos, vocês irão aceitá-lo. Se vocês não são cristãos, vocês vão procurar qualquer bandalheiro por aí. Na verdade, nós precisamos terminar com o versículo 12 do nosso texto, que diz: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Eu entendo por que muitas pessoas não experimentam esta vida. E não experimentam mais aquela glória, aquele poder de Deus. Porque não estão com a vida aprovada. Suas vidas estão em frangalhos. E o pior de tudo é que o caminho que você está trilhando irá levá-lo a uma destruição eterna. Nesta noite, se você ouviu a voz de Deus, em todo esse período que eu falei, por favor, se alguma coisa foi boa para você, útil, para torná-lo útil e todos os outros adjetivos, aceite isso de bom grado, porque é isto que Deus quer fazer na sua vida. Isso será bom para você como pai, como esposo, como mãe, como esposa, como filho, como bom patrão, como empregado, como um servo de Deus, como um membro da sociedade. É importante saber vencer as tentações, para que você seja uma pessoa digna. Se você não lida com as tentações, e não sabe quando é uma provação, você vai agir de qualquer jeito. E nós vamos ouvir o que estamos sempre ouvindo. Dá o passo da fé. Que passo da fé é esse? Gente que ensina sobre batalha espiritual por aí, completamente enganados, quando a primeira batalha é contra si mesmo e não contra demônios. Mas quando você é vencido pela palavra de Deus e você submete a Deus, e você toma a decisão de segui-lo, e então você adquire o poder para falar contra demônios e até o próprio Satanás. Nós estamos brincando. Nós estamos tentando zombar de Deus. Essa história de ser católico, evangélico, inclusive a nossa presidente foi falar na Assembleia de Deus, meu Pai do céu. Usando o Salmo 33, dizendo que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando ela e o seu próprio partido estão tentando por próprio
filosofia calar a nossa voz como evangélicos. Mas em tempo de caça-votos vale tudo. Outro dia ela estava na Basílica e não sabia fazer o sinal da cruz. E falando para as mulheres e homens católicos, chegou até a contradizer a teologia católica, que é tão monoteísta quanto a nossa, dizendo que a Maria é deusa, quando a própria Bíblia diz: não há outro Deus além de mim. Lamento que a Assembleia de Deus se coloque a uma situação como esta. E os líderes desta denominação terão que responder perante Deus. Por aceitarem uma situação desta. Eu sou uma voz pequena, mas ela parte por aí. Em algum buraco ela entra, algum ouvido escuta, e vai passando. Nós estamos brincando. Eu não preciso correr atrás de presidentes, de reis. Eu sirvo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amanhã, quando você acordar, quem sabe, haverá mais algumas faixas nas ruas de São Paulo. É assim que vamos vivendo. Povo de Deus, levante-se, tome posse do que Deus prometeu na sua vida. Confie nele. Viva uma vida direcionada para Ele, e você saberá que Ele é capaz de fazer o resto. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que Deus nos abençoe. Amém. Quem no céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro semelhante a ti, Senhor, és a minha